Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, sábado, estamos na nossa sequência de mensagens de reflexão e comemoração deste período da Páscoa. Nós já tivemos na quinta-feira a mensagem sobre humildade, ontem o culto das 7 palavras e aí hoje nós vamos falar sobre esperança. Antes da gente dar início, quero fazer uma oração. Que Deus esteja nos abençoando e a mensagem que já fez uma obra na minha vida, que possa ser bênção também na vida de vocês. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai de amor, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Agradeço também pela oportunidade que temos, através da tecnologia, podermos continuar, ó Pai, compartilhando a Sua palavra, e assim ser abençoado por Ti, ó Deus. Nos abençoe, nos guarde nesse período, ó Pai, que a terra toda está passando. Pedimos a Sua bênção e o Seu cuidado para o Seu povo espalhado pela terra. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, para que possamos ser livres, ó Deus, libertados por Ti deste momento o mais breve, o mais rápido possível, ó Senhor. E neste meio tempo que possamos ser sensíveis aos outros irmãos, a pessoas, ó Pai, que estejam passando maiores lutas ainda, para que possamos ajudar e mostrar o amor de Cristo em nossas vidas. Nos abençoe, nos guarde, e eu lhe peço, ó Pai, que esta mensagem, que já fez uma obra no meu coração e na minha vida, possa também ser bênção na vida de todos os que estão agora assistindo e depois também. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo no tempo e refletir um pouco do que se estava acontecendo há 2000 anos atrás. É mais ou menos essa data, mais ou menos de 2000 anos, mas nós estamos num sábado. Esse sábado é um sábado diferente, totalmente diferente do que todos os que seguiam Jesus estavam vivenciando ou vivenciaram naqueles dias. Nós temos mulheres, os discípulos, seguidores, de Jesus, que durante 3 anos vivenciaram assim, muito próximo a intimidade com Cristo, suas palavras, as suas verdades. Ora, o seu amor e as suas palavras constrangiam as pessoas de tal forma que os atraía. Ora, o seu amor e as suas palavras constrangia, que expelia as pessoas. Ou seja, era impossível ficar indiferente a Jesus Cristo. Mas agora a gente tem um momento muito diferente. Jesus não estava mais com eles. Nós estamos no sábado. Jesus está morto, foi sepultado. Consegue imaginar? Eu fico tentando, na minha mente, ficar imaginando a cena de Pedro, que tinha negado Jesus, o que se passava na cabeça dele, qual que era o sentimento dele naquele instante, naquele sábado. As mulheres que seguiam Jesus, mulheres piedosas, que seguiam Jesus tão de perto, o que estava passando na mente daquelas pessoas naquele instante? Todos os outros seguidores, eu imagino que a situação não estava fácil naquele momento. Em momentos como este, eu creio que seja muito difícil a gente confiar ou entender a soberania de Deus agindo de forma amorosa. Meus irmãos e irmãs, Jesus estava morto, sepultado. Como é que os discípulos estavam enxergando ou sentindo naquele instante, entendendo ou relembrando as palavras de Jesus em relação à confiança, ao conforto e paz em Deus em relação às suas promessas? E é sobre isso que eu quero falar com vocês neste vídeo. É sobre a confiança em Deus, a nossa confiança na soberania de Deus em qualquer momento. Aqui a gente está falando do momento de morte, de tristeza, de angústia, mas assim mesmo nós temos que manter a nossa confiança na soberania de Deus, sabendo que Ele é soberano em toda e qualquer situação. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Mateus, capítulo 27, do versículo 62 a 66. Eu vou ler
com os irmãos. Mateus 27, de 62 a 66. O texto diz assim: No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Somente no Evangelho de Mateus que nós temos narrado esta vigia de guardas, no túmulo de Jesus. Tudo isto, meus irmãos e irmãs, era para tentar não acontecer de que os discípulos viessem e roubassem o corpo, porque a situação se tornaria muito difícil. Olha o que se passava na cabeça dos fariseus, dos líderes religiosos naquele momento. Se os discípulos viessem e roubassem o corpo de Cristo, a situação ficaria insustentável. E a narrativa diz aqui que ficaria pior do que a situação anterior, enquanto Jesus estava vivo. Porque Jesus vivo já estava causando um problema danado para eles, na cabeça dos líderes religiosos. Agora, com ele morto e o corpo sumindo, para eles isso seria pior ainda. Ficaria insustentável uma situação como esta. E o que acontece a seguir, a gente já sabe, quando Jesus ressuscita. E aí os soldados, então, correm para contar. No capítulo seguinte, Mateus 28, a narrativa nos conta que os líderes religiosos correram para inventar uma história para que pudessem cobertar esta situação, para não ficar pior. A gente sabe que falhou, não deu certo, mas a ideia deles foi a seguinte: bom, agora nós vamos então pedir para que vocês contem para todo mundo que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Divulguem isso. E aí o texto de Mateus 28 diz que eles deram grande soma de dinheiro aos soldados. Mas, pois bem, este boato era para concorrer na cabeça deles com a história que viria de que Jesus ressuscitou. E a gente sabe o que aconteceu. Estamos aqui até hoje e esta é a nossa esperança e a nossa fé na obra de Jesus Cristo, a sua vida e sua morte por nós. Mas Mateus, inspirado por Deus, tem uma narrativa maravilhosa e não é à toa que ele toma cuidado de fazer 3 constatações importantes no seu evangelho para nos mostrar algo que não poderia passar desapercebido. E as 3 constatações na sua narrativa são essas. Primeiro, Jesus estava realmente morto. Gente, olha só, não era só os discípulos que estavam lá, nem somente seus seguidores gerais. Estavam os inimigos, os opositores, os fariseus, os líderes religiosos, os saduceus, todo mundo estava ali e viram Jesus realmente morrendo na cruz. O Império Romano representado pelos seus soldados. Então todos viram que Jesus tinha realmente morrido, porque senão poderia sair a história de que Jesus não tinha morrido na verdade. Segunda constatação, todos viram o local de sepultamento. Aqui a gente tem a representação, pelo menos 2 membros do Sinédrio viram. Nós temos o destacamento dos soldados que foram vigiar, os líderes religiosos que foram lá, mulheres, os discípulos, seguidores, então viram onde estava o sepulcro, aonde Jesus estava, porque senão poderia surgir também a história de que era um sepulcro que não era o sepulcro onde estava Jesus. E a terceira constatação, haviam guardas aonde Jesus estava sepultado. Deus teve o cuidado de colocar uma audiência diversificada em relação para ver a ressurreição de Jesus Cristo.
Assim, então, a gente começa a preparar aqui a explicação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero passar versículo a versículo de uma maneira bem expositiva e depois, então, a gente aplicar isso daí na nossa vida. Entender, primeiramente, o que o texto está nos ensinando e trazer uma aplicação muito prática para o que a gente está vivenciando hoje. Os versículos 62 e 63, no mínimo, mostram algo assim muito curioso. Olha só que interessante. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha só que interessante, isso no mínimo é intrigante. Os inimigos, os opositores, aqueles que estavam perseguindo a Cristo, lembraram das palavras que Jesus Cristo havia dito. Por diversas vezes a gente vai ver narrativa em Mateus, por exemplo, Jesus falando sobre a sua ressurreição 3 dias depois. E eles lembraram aqui, lembraram que Jesus tinha dito isso. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui é o seguinte, é no dia seguinte depois da preparação. Isso aqui foram algumas horas depois das 18 horas. Logo depois das 18 horas da sexta-feira. Então ontem, enquanto estávamos escutando a mensagem das 7 palavras da cruz, que foi publicado por volta das 19 horas, ali, para os judeus, já é sábado. Porque o horário do judeu é um pouco diferente. Depois das 18 já é o outro dia. Então, provavelmente, na noite ali da sexta-feira, no entardecer ali, quase chegando bem à noitinha, eles começaram essa trama toda, lembrando de que Jesus tinha dito: ao 3º dia ressuscitarei. A gente percebe aqui o quanto estes líderes tinham ódio de Jesus Cristo. Ódio enquanto ele estava vivo, e o ódio agora motivava eles a mantê-lo morto. Não sabiam o que ia acontecer, não tinham ideia, mas eles queriam mantê-lo sepultado. Se os discípulos não tinham entendido ou não tinham levado a sério até aquele momento o que significava isto, de que ao 3º dia Jesus então ressuscitaria, os opositores, os líderes religiosos, saduceus, fariseus, e não deixaram de lado esta palavra. Fizeram então de tudo para poder manter Jesus sepultado. Aí, por causa disso, a gente chega então no versículo 64. A ideia ou a estratégia deles era então não deixar isso acontecer, porque na cabeça deles poderia então os discípulos irem lá e roubarem o corpo. E aí ficaria insustentável. Olha o texto 64 o que diz: ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Essa aqui era a conversa que eles tiveram com Pilatos. O pedido, então, aqui a Pilatos, era que o enganador, olha só, o enganador Jesus, porque ao dizer aqui que o último engano era pior do que o primeiro, eles estão falando que Jesus era um enganador, enganou todo mundo em vida e agora ia enganar em morte. E ele faz então esse pedido a Pilatos. Olha aqui o que acontece. Pilatos diz assim: levem um destacamento, respondeu Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Pilatos deu carta branca ali aos líderes religiosos. Passou toda a autoridade dos soldados em relação aos líderes religiosos. Então quem estava comandando eram os líderes religiosos. Tanto é que no capítulo 28, quando Jesus então ressuscita e os líderes religiosos e os soldados vão reportar o acontecido, eles não correm para Pilatos. Eram soldados romanos. Para onde eles vão correr e relatar o ocorrido? Para os líderes religiosos. Diante dessa autoridade toda que foi dada aos líderes religiosos, o que a gente vai perceber agora é que eles vão então criar alguma estratégia para poder garantir que Jesus fique
preso no sepulcro. O versículo 66 diz assim: eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra. Historicamente, a gente sabe que havia alguns modos como o povo naquela época guardavam ou lacravam uma pedra no sepulcro, né? O Império Romano tinha um modo interessante que se parece muito quando se passava cera nas cartas reais e colocava um carimbo real. Eles passavam uma cera em volta da pedra e a cera então era lacrada com um carimbo real. Então o intuito não era de que a pedra ficasse presa, mas se ela fosse deslocada, o selo, o carimbo ali real, ele seria então destruído. E aí sabia-se então que foi violado aquele túmulo. Como aqui na narrativa mostra que a liderança era por parte dos líderes religiosos judeus, a gente então entende que esse não era o interesse deles mesmo, porque não teriam este carimbo real. O interesse era que a pedra ficasse presa mesmo. E aí alguns historiadores dizem que naquela época eles passavam corda, amarravam a corda e prendiam ela com uma argila que se endurecia e formava uma cola mesmo ali naquela pedra, na boca ali do sepulcro. Nós sabemos que nem a pedra, nem o lacre da pedra, a cola que colocaram ali e nem um destacamento foi suficiente para manter Jesus dentro do sepulcro. E aqui eu creio que a gente pode começar a aproximar do que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo, a soberania de Deus diante de um momento de sofrimento, angústia e de morte, que é no caso aqui. A soberania de Deus, ela não age apenas na ressurreição. Deus soberano não age apenas no momento de glória, mas no sepulcro também. Não é somente na cura da doença que a gente vê o amor e a soberania de Deus agindo. Não é somente na alegria, nas vitórias, nas bênçãos de Deus que a gente vê o amor e a soberania de Deus mais claramente. Mas a gente consegue enxergar muito claramente, talvez não do jeito que a gente queira, mas a soberania e o amor de Deus agindo na morte, no sofrimento, na angústia, na doença, na pandemia. Nós não podemos fechar os nossos olhos e não enxergar dessa forma. Deus age tanto no domingo quanto no sábado. Deus age com amor e soberania tanto no domingo da ressurreição quanto no sábado da morte. A soberania de Deus é um atributo importante que a gente não pode perder o foco da essência e da glória do nosso Deus. Isso quer dizer que Ele governa sobre tudo e sobre todos o tempo todo. Deus está governando e controlando tudo, em qualquer momento, em qualquer circunstância. De uma maneira resumida, o que a gente pode dizer é que aquele que criou é aquele que sustenta. Aquele que ordenou é aquele que faz acontecer. E aquele que estabeleceu um plano, ele cuida para que aconteça e se cumpra o plano. Este é o Deus soberano que a gente tem. Em Efésios 1:11, não diz assim? Ele opera todas as coisas de acordo com o propósito de sua própria vontade. Esta é uma verdade maravilhosa. Alguém que está no comando o tempo todo, em qualquer circunstância. Eu vejo isso de uma maneira muito clara, Deus agindo de duas formas apenas no mundo. Deus age de duas formas. Veja se os irmãos e as irmãs concordam comigo. Ele age de maneira sobrenatural, milagrosa. E aí aqui o que a gente entende por isso? É que ele rompe com o fluxo natural das coisas. Ou ele anula as leis que ele mesmo criou. E aí de maneira sobrenatural ele vem e age. Deus faz isso. Nós sabemos disso. Tenho certeza que muitos irmãos e irmãs agora, escutando essa mensagem, devem lembrar de momentos que Deus agiu de maneira sobrenatural. E nós temos relatos na Bíblia de Deus fazendo isso o tempo todo. Lembre comigo a história do Egito.
quando Deus então leva as 10 pragas para libertar o povo, até um ponto aqueles feiticeiros conseguiram copiar. Mas de um ponto para frente não dava mais. Era Deus agindo de maneira sobrenatural. Depois que o povo saiu, o mar se abriu, e aí até chegar da terra prometida. Nós temos uma mensagem que o pastor deixou dias atrás, falando do azeite, da farinha, que era pouco para aquela mulher sustentar o profeta. E aí então o azeite não cessava de sair, a farinha não acabava, mas não era pouco. Deus agindo de forma sobrenatural, milagrosa. Ele rompe ou anula as leis que ele mesmo criou. Deus parou o sol. Deus fez o sol voltar. Ressuscitou pessoas que estavam mortas. Olha que maravilha o nosso Deus. Existe outra forma também de Deus agir. E isso a gente chama de providência. Apesar dessa palavra não ter na Bíblia, no significado que a gente está querendo dizer aqui agora, do mesmo modo que não tem trindade, mas a gente enxerga no decorrer da palavra toda a trindade, a gente enxerga o tempo todo a providência divina de Deus. Isto quer dizer o quê? É quando Deus age no mundo usando as próprias leis que Ele criou, sem romper com essas leis, usando aquilo que Ele criou para se cumprir a sua vontade. E isto é maravilhoso também, a gente entender que Deus, então, Ele não anula, não interrompe o fluxo natural das coisas, mas usa essas coisas para sustentar e cumprir a sua palavra. Isso é incrível, meus irmãos. Deus age de forma natural aos nossos olhos. Podemos pensar que as nossas atitudes ou as coisas que acontecem de maneira aleatória, coincidências e todas desconectadas, aos nossos olhos pode parecer isso, mas Deus está sob o domínio de todas estas coisas, controlando, mantendo, sustentando para que os seus propósitos e a sua boa vontade se cumpram. Eu tentei achar um exemplo e aí a minha mente foi correndo lá no Egito novamente para a gente falar sobre a providência de Deus agindo de maneira assim muito clara. Olha a vida de José. José foi odiado ali pelos seus irmãos, e enquanto o irmão mais velho não estava presente, olha que coincidência, ele foi jogado num poço, e aí naquele exato momento estava passando uma caravana, que levaram ele como escravo, e lá ele caiu na casa de um senhor, e uma mulher veio se apaixonar por ele, mas ele ficou fiel, mas de alguma forma aleatória, podemos pensar assim, foi parar na prisão. Na prisão, que coincidência, 2 servos do rei foram cair na prisão também, e aí ele ajudou interpretando o sonho, e aí depois isso lá na frente fez com que José se tornasse o primeiro-ministro, o segundo na hierarquia do Egito, e tudo isto para que se cumprisse a boa vontade do Senhor. Eu acho tão maravilhoso, até arrepia de pensar no Salmo 105, quando o salmista ali narra essa história, no versículos 16 a 19 diz assim: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés, com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a predição e a palavra do Senhor, conforme o que dissera. Tá bom, aí você pode falar assim: Juninho, eu estou acompanhando você até agora, eu entendi a providência divina, o amor de Deus e a sua soberania sustentando tudo, mas como eu enxergo isso agora, aqui no momento tão triste da morte de Jesus? E aí eu te pergunto, quem foi pedir a guarda no sepulcro? Os líderes religiosos. Quem ficou na pedra ali do sepulcro, guardando ali? Os guardas, um destacamento pedido pelos líderes religiosos, guardas romanos. E como ficou aquela pedra ali? Lacrada e guardada. A mentira que os fariseus levantaram era esta. Que eles queriam levantar era essa: se o corpo de Jesus foi embora, os discípulos roubaram. Mas, meus irmãos, Deus se certificou de que uma audiência pagã de ímpios ficasse ali.
na espreita. Não estava vazio. Não estava vazio. Não tinha só os amigos de Jesus. Porque aí poderia ser que falasse, não, mas só estava vocês lá, quem garante? Não. Deus providenciou que uma audiência de pagãos do Império Romano e dos opositores de Cristo ficassem ali, atentos, para eles mesmos falarem e trazerem um relatório falando, Jesus ressuscitou. A pedra estava lacrada porque os fariseus pediram. O túmulo ali, aquela região, estava guardada porque os líderes religiosos pediram. Não tinha outra forma de Jesus sair dali de dentro se não fosse pela ressurreição. E Deus garantiu isso de forma providencial. Isso é maravilhoso. Ele usa novamente a ira dos homens para o seu propósito, a indiferença de Pilatos para cumprir o seu propósito e a audiência de todo aquele povo inimigo para cumprir o seu propósito. Você sabe o que aconteceria se não tivesse ninguém lá, se não tivesse, Deus não tivesse providenciado tudo isso? Os líderes religiosos falariam, não me venha com essa, né? Vocês mesmos pegaram o corpo de Cristo e esconderam por aí. Meus irmãos, esta é a ação soberana de Deus que eu estou querendo mostrar, agindo de forma providencial no sábado, no dia que representa a morte. Ele age com soberania no domingo da ressurreição, mas age com soberania no sábado, que representa a morte. Aconteça o que acontecer, seja bênção ou seja luta, seja vitória ou seja derrota, seja a cura ou seja a doença, seja aglomeração entre as pessoas ou um isolamento social, Deus está agindo o tempo todo. A sua soberania, o seu amor, o seu cuidado age em qualquer circunstância. Ele não para. É o Deus que sustenta e de maneira soberana o tempo todo, meus irmãos. É isto que precisa ficar gravado na nossa mente neste sábado, que representa a morte, a tristeza. Deus está orquestrando e sustentando para que a sua vontade se cumpra, independente da situação. 3 coisas importantes que eu gostaria de deixar no final aqui da minha palavra, para vocês guardarem neste sábado, que representa tristeza e morte. Deus está no controle da situação, mesmo que seja um dia que signifique o sepulcro. Primeira coisa é essa. Segunda, tudo é para a glória dele. Tudo. Seja na sexta, seja no sábado, seja no domingo. Tudo é para a sua glória. Terceiro, tudo isto acontece para que a gente cada vez seja moldado para parecermos mais com seu Filho Jesus Cristo. Eu olho para o sábado de tristeza, de sofrimento e de morte, mas eu enxergo a soberania de Deus. Mas ao mesmo tempo, no sábado, eu vejo com esperança o domingo que está chegando. E o domingo simboliza a sua ressurreição. De novo, Deus continua no controle. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida aqui na terra pode parecer um sábado de sofrimento, de derrota, mas você não pode perder o foco de que Deus está no controle e é soberano neste sábado. Mas não perca de vista o domingo, que o domingo vai chegar, e nesse dia que chegar, estaremos todos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo na glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não há o que temer, esperança que traz força ao coração. Tudo tem
Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o Filho de Deus, e foi morto, mas agora vivo está. Naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, e o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Da salvação de coração, nós celebramos o Rei que vive em nós. Deus é a salvação, e o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, e o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Irmãos, que esta palavra de esperança esteja realmente encontrando morada em nossos corações e sejamos realmente alimentados na sua palavra. Eu quero orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, que o Senhor esteja fazendo uma grande obra na vida da nossa nação, uma grande obra, Senhor, na vida da nossa cidade. Pai querido, visita, Senhor, os corações e aqueles que estão desesperançados, ó Pai querido, que o Senhor esteja invadindo os seus corações e trazendo a eles uma esperança, Senhor, de dias melhores, ó Pai. No nome de Jesus, faça uma obra de poder no nosso meio. Pai querido, cuida de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém.